Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Petrópolis enfrenta chuva um ano depois da tragédia com mais de 200 mortos. TSE mantém minuta do golpe em ação contra Bolsonaro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. Os moradores de Petrópolis enfrentaram um forte temporal durante a noite, na véspera de completar um ano da tragédia que deixou mais de 200 mortos. O Pedro Paulo Filho está na região serrana do Rio de Janeiro. Ele atualiza as informações para a gente. Pedro, boa noite para você. Qual é a situação nesse momento? Oi, Salso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, voltou a chover agora há pouco aqui em Petrópolis, o que deixa o solo ainda mais instável em diversas regiões, como aqui o Morro da Oficina, que foi uma das áreas mais atingidas por deslizamentos de terra no temporal do ano passado. Na chuva das últimas horas, a Defesa Civil acionou sirenes de alerta em todas as regiões da cidade. Várias vias ficaram alagadas. A Prefeitura também abriu 7 pontos de apoio, mas ainda não há informações sobre desalojados. Nessa quarta-feira, moradores vão realizar um ato para marcar um ano da maior tragédia climática da história de Petrópolis. Na chuva de 15 de fevereiro do ano passado, morreram 235 pessoas. Esse ato vai acontecer aqui no bairro Alto da Serra, que foi uma das regiões mais atingidas por esse temporal. E nesse ato, os organizadores vão cobrar por obras de contenção em áreas de risco, que ainda não foram feitas, e ainda a limpeza de bairros que acumulam entulho. No ano passado, em 3 horas, chovia mais do que era esperado para todo o mês de fevereiro. Foram registradas 775 ocorrências de deslizamento de terra. Muitas continuam da mesma maneira. Salsi. Não tem como esquecer disso, né, Pedro? Obrigada. Chuva forte também em Minas Gerais. Em apenas 2 horas, choveu metade do previsto para todo o mês de fevereiro em Belo Horizonte. A Virgínia Nalon está aqui com a gente. Atualiza também a situação por aí, né, Virgínia? Boa noite. Oi, Salso, boa noite para você. Neste momento não chove aqui em Belo Horizonte, cenário bem diferente do que a gente registrou no final da tarde, início da noite desta terça-feira, com temporal, como você falou, que durou 2 horas. Na região oeste da capital, choveu 88 milímetros durante esse tempo, metade da média prevista para fevereiro. O temporal veio acompanhado de granizo e ventos fortes, foram diversos registros de alagamentos e bloqueios de vias, complicando a vida de quem voltava para casa. Em Contagem, na passagem de pedestres numa estação do metrô, a água subiu e atrapalhou a vida dos passageiros. Não há informação sobre feridos e a previsão para os próximos dias é de mais chuvas com rajadas de vento que podem chegar até os 50 km por hora. Salce. Já fica o alerta. Obrigada, Virgínia. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Justiça Eleitoral de Brasília uma notícia-crime apresentada pela Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O motivo seria o suposto uso indevido de imagens de crianças e adolescentes em campanha política e em situações que incitariam o uso de armas. O caso foi enviado à Justiça Eleitoral depois do fim do foro privilegiado de Bolsonaro. E o ex-presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista ao Wall Street Journal que deve voltar ao Brasil no mês que vem. Bolsonaro afirmou que vai retornar ao país para liderar a oposição ao presidente Lula. Ao ser questionado sobre os atos de vandalismo em Brasília, ele argumentou que nem estava no Brasil no momento dos ataques, mas admitiu que uma ordem de prisão pode surgir do nada. Bolsonaro ainda declarou que vai apoiar candidatos aliados nas eleições municipais do ano que vem. O ex-presidente está nos Estados Unidos desde o fim do ano passado. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu agora à noite, por unanimidade, incluir a minuta de um decreto de golpe na ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora a gente vai até Brasília conversar com o Matheus Escavazini. Ele tem os detalhes para a gente. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite para você, Salsi. A decisão do plenário confirma a determinação prévia do corregedor eleitoral Benedito Gonçalves no mês passado.
Na semana passada, a defesa de Bolsonaro teve negado o pedido de reconsideração da medida. A defesa alegava que a inclusão do documento seria um fato novo, sem ligação com o objeto da investigação no TSE, que é a reunião de Bolsonaro com embaixadores no ano passado. A minuta sugeriu um golpe de Estado e foi encontrada durante uma operação da Polícia Federal na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Esse é o processo mais avançado contra o ex-presidente no tribunal e pode até impedir a candidatura em novas eleições. Salce. Tá certo, Matheus. Até já. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, vai ser convocado para depor na CPI da Câmara Legislativa do DF. A comissão é responsável por investigar os atos de vandalismo na capital federal. Já foi aprovada a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Torres. Ele está preso desde 14 de janeiro por suspeita de omissão nos atos de vandalismo contra as sedes dos 3 poderes. E o Conselho Nacional de Justiça afastou do cargo a juíza Ludmila Lins Grilo, da Vara da Infância e Juventude de Unai, em Minas Gerais. O CNJ abriu 2 processos administrativos contra a magistrada. Uma investigação vai apurar se ela violou os deveres funcionais por baixa produtividade por se negar a voltar ao trabalho presencial. A outra vai investigar manifestações políticas e ataques ao judiciário. Ludmila Lins Grilo afirma que o CNJ quer acabar com a reputação dela e que não volta ao trabalho presencial por ter sofrido ameaças. A Organização Mundial da Saúde alertou sobre o risco de propagação de doenças nas áreas afetadas pelo terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. O número de mortos nos 2 países já passa de 40 mil. A OMS teme que doenças transmitidas pela água e vírus como a influenza e a Covid-19 possam se espalhar entre a população. Somente na Turquia, mais de 1 milhão de pessoas foram para centros de acolhimento e abrigos. O clima frio e a falta de água nas áreas afetadas também contribuem para a disseminação de doenças. Segundo a agência, a tragédia foi o pior desastre natural na região em 100 anos. E olha, na África, o governo de Camarões registrou 2 casos suspeitos de uma doença que tem uma taxa de mortalidade de 88%. O vírus Marburg, que é da mesma família do ebola, provoca febre hemorrágica, náusea, fadiga e problemas intestinais. Por enquanto, não existe vacina ou tratamento para a doença de Marburg. Na Guiné Equatorial, país que faz fronteira com Camarões, o vírus causou 9 mortes e há outros 16 casos suspeitos. De volta ao Brasil, aqui em São Paulo, atenção, viu? Porque a Prefeitura promove nesta quarta-feira o dia D de vacinação. A campanha tem como foco os alunos da rede municipal de até 5 anos de idade. Quem traz todas as informações para a gente é a repórter Carolina Belim. Oi, Carol, boa noite. Boa noite, Salce. Boa noite para todos que nos acompanham. Uma garoa forte aqui na Zona Norte agora, viu? Quanto ao dia D de vacinação, estarão disponíveis as vacinas contra a poliomielite, sarampo, rubéola, Covid-19, entre outras. As unidades básicas de saúde irão funcionar das 7 da manhã às 7 horas da noite. O objetivo é melhorar a cobertura vacinal que não tem atingido metas estipuladas. O sarampo, por exemplo, está com uma cobertura de 82%, isso aqui na capital paulista, enquanto a meta estipulada pela Organização Mundial de Saúde é de 95%. Já a Organização Pan-Americana de Saúde divulgou um alerta nessa segunda-feira. O risco de surto de sarampo no continente americano é o maior dos últimos 30 anos, Salce. Obrigada pelos detalhes, Carol. Mais de 3 mil refugiados que chegaram ao Brasil tiveram a situação regularizada pela Polícia Federal no último ano. O balanço foi divulgado nesta terça-feira. A apresentação dos resultados do primeiro ano da Operação Horizonte foi na sede da Polícia Federal em São Paulo. O objetivo da operação é facilitar e agilizar o acesso à documentação para refugiados. Entre janeiro e dezembro do ano passado, 3.412 refugiados foram regularizados no Brasil. 34% deles são venezuelanos, 19% bolivianos e 10% afegãos.
A polícia dos Estados Unidos prendeu na Flórida 4 suspeitos de participar do assassinato do presidente do Haiti em 2021. 2 dos detidos estavam envolvidos no plano para derrubar Jovenel Moïse e substituí-lo por Christian Sanon, um americano com cidadania haitiana. Os outros 2 foram acusados de financiar o golpe. Eles podem ser condenados à prisão perpétua. Moïse foi assassinado a tiros na residência oficial na capital, Porto Príncipe. A Câmara aprovou agora à noite uma medida provisória que reduz o imposto de renda sobre remessas feitas para cobrir gastos de brasileiros em viagens fora do país. O texto reduz de 25% para 6% a alíquota do imposto de renda sobre os valores destinados à cobertura de gastos pessoais. A redução vale para repasses com um limite de R$20 mil por mês. O texto segue para análise do Senado. E o governo federal fechou acordo com a OAB sobre as alterações das regras em votações no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. O Matheus Scavazini está de volta e explica melhor para a gente. Matheus. Salsi, o acordo foi apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Pelo acordo, o voto de qualidade continua valendo, mas com condições melhores para os contribuintes. Com a alteração, a empresa ou pessoa física que perder uma ação no CARF pode, por conta do voto de qualidade, vai ter cancelados os juros e a multa se o valor for pago em até 90 dias. Caso o contribuinte decida recorrer, os juros voltam a ser contados, mas sem a multa. As alterações nas regras fazem parte de um pacote da área econômica para amenizar a previsão de déficit público em 2023 de cerca de R$200 bilhões. Salsi. Obrigada, Matheus. Bom descanso para você. A presidência do Senado Federal aprovou o aumento de 18% na cota parlamentar. O reajuste vai ser dividido em parcelas iguais durante 3 anos. Essa cota pode chegar a R$46 mil por mês. Pode ser usada para a compra de passagens aéreas, combustíveis e materiais de divulgação. Também ficou definido que senadores que se licenciarem do mandato para atuar como ministro de Estado vão poder utilizar imóvel funcional do Senado. A Rússia posicionou uma frota de navios com armas nucleares no Mar Báltico. A manobra é a primeira em 30 anos. A movimentação aconteceu no momento em que a OTAN discutia enviar mais munições para a Ucrânia. Na reunião, a aliança militar de 30 países se comprometeu em enviar o armamento para o exército ucraniano, mas ainda avalia o pedido de Kiev por caças. A guerra vai completar 1 ano na semana que vem. Os Estados Unidos acusaram a Rússia de manter cerca de 6 mil crianças e adolescentes ucranianos em campos destinados à chamada reeducação. O relatório americano se baseou em imagens de satélites. Segundo o documento, foram enviados menores de idade para 43 campos em território russo. O objetivo seria colocar em prática uma doutrinação pró-Rússia. As vítimas também seriam forçadas a fazer um treinamento militar com armas de fogo. A Rússia alega que tem se esforçado para salvar órfãos da guerra na Ucrânia. E o Ministério da Defesa do Japão acredita que balões de espionagem chineses sobrevoaram o país. De lá, a correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes. Silvia, boa tarde para você aí. Olá, Salsi, muito boa noite. Esses balões foram vistos 3 vezes no céu do Japão entre 2019 e 2021. Na época, um aviso foi enviado ao governo chinês para que o caso não se repetisse. Um misterioso objeto voador semelhante a um balão foi detectado no norte do Japão em 2020. Os moradores chegaram a postar fotos nas redes sociais. No começo deste mês, caças americanos derrubaram um balão após sobrevoar os Estados Unidos por 5 dias. A Casa Branca acusou a China de ter uma frota do artefato que seria usado para espionagem em mais de 40 países. Pequim disse que o equipamento era utilizado para fins científicos. Além do balão, os Estados Unidos derrubaram outros 3 objetos voadores não identificados. Até o momento, ainda não se sabe a origem desses objetos, mas a Casa Branca já descartou a possibilidade de que sejam
extraterrestres. Com você, Salsi. Obrigada, Silvia. Agora o futebol, nem Messi nem Neymar salvaram o Paris Saint-Germain da derrota nesta terça-feira, na abertura das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O PSG foi derrotado pelo Bayern de Munique por 1-0. No outro jogo do dia, o Milan derrotou em casa o Tottenham da Inglaterra. Brahim Dias foi insistente e marcou o gol da vitória da equipe italiana por 1-0. Aqui no Brasil, pelo Paulistão, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu o São Bento por 1-0 na abertura da 9ª rodada. E nesta quarta-feira, a Record TV transmite a partir das 9h30 da noite, São Paulo e Inter de Limeira. O tricolor vem embalado por uma boa vitória no clássico contra o Santos e também pela torcida. Neste ano, São Paulo tem a maior média de público do país. É do Morumbi a maior média de público do futebol brasileiro em 2023. E pouco importa se o tempo está bom ou ruim. No clássico contra o Santos, um aguaceiro caiu sobre o estádio e a torcida empurrou o time para a vitória. Em 4 jogos, o São Paulo trouxe para o Morumbi 174 mil torcedores, média de 43 mil por partida. É o líder de público em todos os estaduais do país, à frente de campeões de bilheteria como Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Contra a Inter de Limeira, a boa campanha, que levou o São Paulo à vice-liderança da classificação geral, deve atrair mais uma vez uma grande torcida. O Wanderson está se preparando para fazer parte do show das arquibancadas. Há 20 anos, o Morumbi tem sido a segunda casa dele, nos bons tempos e nos tempos ruins também. Nos 4 jogos do São Paulo até agora como mandante, o Wanderson marcou presença em todos. São Paulo é sentimento. Jamais acabará. Apesar da escassez de títulos, a torcida não abandona o time. A torcida abraçando o time nessa pior fase do São Paulo, que vários anos sem título, mas abraçou. Foram 9 anos sem gritar é campeão. De 2012, quando o São Paulo conquistou a Copa Sul-Americana, até 2021, ano do título do Paulistão. Por isso, Wanderson é representante de uma torcida que acredita sempre. Te amo, São Paulo! Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, cuide-se, tchau!